estamos de volta. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cuide, nos proteja, né, nesse tempo de pandemia. E vamos assim pedir a Trindade Santa que nos abençoe para a gente ter mais esse momento de continuidade, né, do nosso seminário de dons. Um seminário que vai reavivar em nós a chama do Espírito Santo de Deus, que deve realizar em mim, em você, o reavivar da ação do Espírito Santo, o reavivar da graça do nosso batismo, que quantas vezes nós vamos ter que recorrer a Ele, quantas vezes precisamos recorrer, Senhor, manda Teu Espírito na minha vida, Senhor, eu estou precisando da Tua instrução, Senhor, eu estou precisando do Teu auxílio, vem Espírito. E nós entendemos, o Senhor dizia assim, eu preciso que eu vá. No domingo passado Ele voltou para o Pai, Ele dizia, eu preciso que eu vá, para que o Paráclito venha e fique com vocês. O Paráclito está sempre do lado da gente, ele vai estar sempre o nosso sustento, ele está sempre conosco. Então, por que a gente quantas vezes esquece disso, né, no nosso dia a dia? Nós vamos estar reunidos durante todo esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, hoje, nós vamos estar conversando com você, relembrando a você sobre o dom do discernimento dos espíritos. Quando a gente escuta essa palavra a primeira vez, eu pelo menos achava que ela sempre falava de espíritos malignos, espíritos não sei das quantas, né? Mas hoje nós vamos relembrar o que a gente já aprendeu antes e vivenciar isso, voltar a vivenciar isso no nosso dia a dia, porque eu acredito que todos nós já fazemos isso, mas precisamos estar muito mais atentos para colocar em prática muito mais vezes. Quantas vezes a gente não sabe se uma coisa vem de Deus, se uma coisa é uma fantasia nossa, ou se algo vem de outras inspirações, né? E aqui o dom do discernimento dos espíritos, eu queria lembrar, é o dom espiritual que nos permite discernir, perceber, identificar, examinar em nós mesmos, nas situações que nós estamos vivenciando ao nosso redor, nas pessoas, nas coisas, se essas situações que nós estamos apresentando, se elas vêm de Deus, se elas vêm de mim mesma, aquela inspiração, aquela situação, aquela ideia, aquela resposta, ou se vem do maligno. Ou seja, discernir os espíritos é discernir se aquele espírito que eu estou querendo, aquela situação que eu quero entender, ela vem de Deus, ela vem da minha cabeça ou ela vem do inimigo de Deus. É preciso, quantas vezes a gente fica sem saber se aquilo que está me acontecendo, se aquilo que está me motivando é de Deus ou é do meu humano? Será que não é o meu humano que está tendendo aquilo ali, está carente de algo, está pensando dessa forma, está vendo as coisas sempre com o mesmo olhar? E às vezes também precisamos discernir que aquilo não é meu e não vem de Deus. Não pode ser de mim nem é de Deus. Então, pode vir do maligno, né? Este dom nos permite identificar qual espírito está impulsionando, qual espírito está influenciando uma ação, uma situação, alguém, algum desejo nosso, né? E alguma decisão que precisamos tomar, né? Só lembrando aqui que São João da Cruz, ele nos ensina que nossa alma tem 3 grandes inimigos. Olha como é fácil compreender quando a gente vai falar do discernimento dos espíritos. São João da Cruz diz que nós temos 3 grandes inimigos na nossa alma. Olha que coisa. Quais são esses 3 grandes inimigos? O mundo, o demônio e a nossa carne. Os inimigos que podem nos fazer confundir as coisas. A nossa carne é um grande inimigo nosso.
E aí diz aqui, inimigos que fazem guerra. Esses três inimigos, olha, o mundo, o demônio e a nossa carne, eles fazem guerra e dificultam o caminho, dificulta a nossa alma a tomar atitudes corretas muitas vezes, a atitude certa. A desejar trilhar o caminho de Deus, porque muitas vezes são esses espíritos que nos atrapalham. É a nossa carne garantindo, não, mas é isso mesmo, é Deus que está mandando, não pode ser, eu sinto, eu tal e tal e tal. E aí, gente, é preciso orar mesmo. Quando eu estiver em dúvida, eu preciso orar, tá? Eu preciso orar. E quando outras pessoas nos alertam, olha, isso não pode, isso, olha, será que isso vem de Deus mesmo? Pense nessa possibilidade. Na dúvida, ore e peça ao Espírito Santo que te dê a graça de discernir corretamente. É necessário o dom de discernimento dos espíritos ser exercitados. Este é um dos canais que Deus se utiliza para nos ajudar a vencer esses grandes inimigos que estão dentro de nós, muitas vezes, né? Que tentam nos confundir na busca dos conhecimentos, na busca da verdade, né? Quantas vezes, gente, a gente está em busca de uma verdade e outras coisas nos atrapalham tanto e a gente perde tanto tempo na nossa vida porque nós estamos acreditando que estamos discernindo corretamente, que é Deus que está mostrando aquilo, que é Deus que está respondendo aquilo. Precisamos ter muitos cuidados, muito cuidado, porque o inimigo não brinca, né? E lá em Efésios 6, 11 a 12, diz, revesti-vos da armadura de Deus. Revesti-vos porque não é contra homens de carne e sangue que vamos lutar, mas é contra o que está espalhado nos ares. Os espíritos que estão espalhados nos ares, as potestades e tudo mais, né? Lá em Gálatas 5,17 diz, a nossa carne tem desejos contrários do espírito. E Gálatas fala demais dessa questão. A nossa carne, ela confunde a nossa mente muitas vezes, porque ela nos mostra exatamente o que é contrário. A carne não pensa como o espírito, né? Então precisamos viver o Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus em nós precisa, assim, sacrificar a nossa carne para que nós vençamos toda a tentação que vem dela. O objetivo desses três inimigos é nos iludir e seduzir para que façamos as vontades deles. Ou seja, vontade da carne, vontade do demônio, vontade do espírito do mundo, né? E não há de Deus na nossa vida, e não há do Espírito de Deus na nossa vida. Então, assim, nós queremos, nós desejamos, nós que conhecemos a Deus, que tivemos a graça de experimentar o amor de Deus nas nossas vidas, já não ficamos satisfeitos, já não ficamos tranquilos quando algo não está indo conforme a vontade de Deus. Por mais que eu ache que é de Deus, mas que tem algo confuso, eu me sinto inquieta, porque o próprio Espírito, ele é como diz a palavra, né? O próprio Espírito que prescruta o meu coração, ele percebe que algo está errado e ele não me deixa muito tranquila. Exatamente para que eu busque, né? A verdade, que eu busque discernir a verdade. E diz, uma maneira de sabermos se algo vem de Deus, do inimigo ou de nós, é a palavra de Deus. Olha que coisa linda, a palavra de Deus, ela dá resposta para esse discernimento. Quando nós não tivermos outra resposta vinda de Deus em nós, a palavra está ali para nos responder. Muitas vezes, em discernimento dos espíritos, não temos tempo nem de raciocinar. Daí a necessidade de termos a palavra de Deus enraizada em nós. Muitas vezes a situação é tão rápida, tão brusca, que eu não tenho como dizer é de Deus e não é Deus, é minha, é isso e aquilo.
E aí eu preciso, se eu estiver, a palavra de Deus estiver enraizada em mim, eu não vou tomar uma atitude, eu não vou discernir de maneira contrária à palavra, a não ser que eu desconheça o que a palavra fala sobre aquilo que eu estou discernindo, né? E aqui continua dizendo que, né? Sei lá, vamos lá, né? Precisamos viver alimentados dessa palavra, né? Da oração, gente, não há como, né? Nossa vontade e nosso espírito estarão sempre abertos à ação do Espírito Santo, que nos revelará o que vem de Deus e o que não vem dele. É incrível, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela nos salva de todas as situações, né? Se a gente for na palavra de Deus, investigar quais os momentos em que Jesus agia discernindo qual Espírito. Eu lembro perfeitamente bem aquela lá de Mateus 16, 13 a 33, onde Simão, não, Senhor, você não vai morrer, né? Você não vai nos deixar, né? E o Simão tem aquele repente de dizer isso, você não vou permitir, né? Que você sofra para... Aí Jesus percebe que naquele momento não é o espírito nem humano dele que está falando ali, nem é o do mundo, é o espírito do inimigo de Deus, dizendo, olha, ele não vai passar por aquilo lá, ele não vai salvar a humanidade, dando à humanidade a graça da vida eterna, derramando o sangue dele por toda essa humanidade que não merece, né? O inimigo usou um pouco ali mas na mesma, de São Pedro, e na mesma hora Jesus rebate, né? Santa Teresa d'Ávila nos diz que quando oramos, nos tornamos tão sensíveis ao discernimento dos espíritos que qualquer alfinetada, olha que coisa linda, por menor que seja, é percebida e discernida por nós mesmos, viu, gente? Por isso que precisamos estar em oração, né? Quando estamos em estado de pecado e sem oração, tornamos insensíveis ao discernimento dos espíritos e nos deixamos enganar facilmente. Olha que coisa, né? Por nossos desejos ou pelo inimigo. Ou seja, a maior resposta para discernirmos entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre os espíritos de Deus, em mim, o espírito do mundo e a minha carne, é a oração, é a intimidade com a palavra de Deus. Mais uma vez estamos repetindo isso, né? Somente fazendo a vontade de Deus chegaremos à verdadeira alegria, à realização das nossas vidas, né? Conseguiremos fazer a diferença entre o joio e o trigo no mundo que nós vivemos. Quantas vezes é complicado, uma pessoa tão maravilhosa, às vezes está no meio de nós, mas ela está vivendo uma influência negativa da carne dela muitas vezes, né, ou do mundo, ou mesmo do inimigo, e ela muitas vezes está causando situações difíceis no meio de nós. E é preciso que nós, em oração, busquemos esse discernimento para ajudar aos outros, para separar o que vem de Deus, para separar o que não vem de Deus. Então, assim, o discernimento dos espíritos é um dom que, como todos os outros, eu preciso estar em intimidade com o Espírito Santo. Como é que eu me torno íntima do Espírito Santo? Na oração, no louvor, conhecendo o que a palavra de Deus diz. Porque conhecendo a palavra de Deus, tudo que é contrário à palavra não é de Deus. Não é. Se é do inimigo ou se é o meu humano, não sei, mas não é de Deus se é contrário. Então, este é o caminho para nós, servos do Senhor. O Senhor está dizendo para nós, voltai, meus filhos, para mim. Voltai, colocar o joelho no chão. Voltai a me ouvir. Voltai a desejar os dons espirituais. Voltai a se empenhar, a usufruir deles, a viver nas nossas vidas. Voltai, meus filhos. É o que o Senhor nos fala nesse final de seminário. E todos os dias, empenhai-vos. Gente, do jeito que eu me
empenho pela minha conversão, da maneira como eu me empenho a amar como Jesus amou, da maneira como eu me empenho a buscar o que vem do alto, eu preciso também me empenhar a viver os dons da minha vida, em todas as situações. Então, assim, nós vamos encerrar esse momento pedindo aquela que é a mãe ela é a esposa do Espírito, aquela que é a repleta de todos os dons, né? Que vem interceder por nós, para que nós, servos do Senhor, possamos, ao final desse seminário de dons, sairmos muito mais revigorados, sairmos realmente colocando em prática aquilo que o Espírito Santo quer de nós, o Espírito Santo está em nós. Não precisamos esperar outra época, é hoje que o Espírito Santo quer agir na nossa vida. Sim, mãezinha, nós te pedimos, esposa do Espírito Santo, rainha dos mártires, rainha de todos os dons, intercede por nós, Senhora, para que não deixemos passar essa graça na nossa vida, que vivenciemos tanto o dom do discernimento dos Espíritos, quanto todos os outros nas nossas vidas, para acertarmos, para perdermos menos tempo, Senhora, e fazer a vontade do Teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Um beijo grande no coração. Amo muito. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.